E aí, galerinha, vamos para mais uma aula. A gente vai falar agora de catástrofes naturais, tá? Essas catástrofes naturais, elas atuam diretamente sobre os territórios de maneiras diferentes, assim como os territórios agem de maneira diferente diante dessas catástrofes naturais. E quando eu estou falando de território aqui, eu estou falando não só da porção do espaço geográfico, mas também das populações que vivem nestes territórios, tá? Então, os impactos produzidos pelas violentas catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, secas prolongadas, essas catástrofes vão fazer aí com que as nações tenham que atuar aí de maneiras diferentes para passar aí por esses processos, né? Então, a vulnerabilidade da sociedade, ela está diretamente ligada à maneira com que a população vai passar aí por esses processos, né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade das sociedades aos efeitos desses episódios, a gente tem que tratar disso com um certo cuidado, porque cada sociedade vai agir aí de uma maneira, né, para lidar com esses eventos, né? Um exemplo clássico aí que a gente pode citar de país que já sofreu várias catástrofes é o Japão, e ele tratou aí de maneira eficiente com esse processo. Para você ter uma ideia, no Japão já tem prédio com um sistema de amortecimento por conta aí dos vários terremotos que ocorrem nesse local, tá? A forma com que o Japão lidou, por exemplo, com o terremoto que ocorreu em Tóquio em 1923, mostrou aí que dá para você lidar com esse tipo de evento, porém nem sempre tudo está ao alcance. Por exemplo, a maior parte das mortes que ocorreu em Tóquio em 1923 foi relacionada a eventos secundários ao terremoto, né? Foram tubulações de gás que se romperam, pessoas que acabaram morrendo, as ruas que ficaram aí interditadas e os bombeiros não conseguiram chegar até essas populações. Então, o que mostra que a ação da natureza não necessariamente ela vai afetar aí a forma de ação, né, em relação a esses eventos, mas outros problemas podem ocorrer aí. Na atualidade, o Japão ele é uma referência mundial no que diz respeito à prevenção de terremotos, e isso é fruto da elevada condição socioeconômica do país. Aquilo que eu mencionei antes, cada nação tem uma forma de lidar, e isso está diretamente ligada à capacidade de lidar aí com esses eventos, né? Quanto mais capital, maior infraestrutura tem um país, melhores são as condições aí de um país para sair de um evento como um grande terremoto, um grande tsunami, ou outros eventos, tornados, furacões, né? Esses eventos aí naturais, né? Mesmo nesse caso do Japão, mesmo com a cidade destruída e as ruas interditadas, né, a gente teve alguns problemas, né? Os bombeiros, como eu falei, não conseguiram chegar nas vítimas. Então, as vítimas não foram diretamente relacionadas ao terremoto, mas eventos secundários ligados a esse mesmo terremoto. Esse tipo de situação é comum em países periféricos, onde a infraestrutura não permite a atuação aí do poder público. Um exemplo clássico, o Haiti e o Paquistão, onde a fragilidade das edificações, por exemplo, e a precariedade das instalações elétricas e redes de gás, né, e a má qualidade das estradas e vias de acesso, a ausência também de planos de ação que envolva autoridades e a própria população, e até a própria ineficiência de serviços essenciais como bombeiros, hospitais, defesa civil, levam, né, esses países a sofrerem muito mais. Então, um país bem estruturado como é o Japão, se comparado a um país de estrutura pobre, digamos assim, como é o Haiti, é meio até injusto você comparar, porque a condição socioeconômica de um e de outro é totalmente diferente. O Japão vai lidar de uma maneira mais simplificada em relação a um evento como um grande terremoto. Já o Haiti até hoje
está tentando se recuperar do último terremoto aí, que ocorreu há pouco tempo ali em seu território, tá? Nesse sentido, apesar aí dos terremotos, dos tsunamis provocarem danos materiais e ceifarem grande parte aí, das populações, né, os efeitos se diferem muito de acordo com as condições socioeconômicas das nações. Então a força da natureza ela pode ser implacável, ela pode atingir aí ricos e pobres, mas certamente os efeitos os piores efeitos vão atingir aí as sociedades mais vulneráveis, por exemplo. Outra diferença sensível, digamos assim, que a gente pode perceber é a capacidade de reconstrução, das regiões atingidas. Países desenvolvidos levam muito menos tempo do que países mais de economia mais pobre, digamos assim. Até porque os países mais pobres têm uma infraestrutura mais simples, não tem grandes empresas, não tem capital para investimento para recuperar aí as estruturas afetadas. Então, quando a gente fala de impactos ambientais, de catástrofes ambientais, a gente tem que lembrar lá de terremotos, erupções vulcânicas, períodos de seca, tsunamis, tempestades. E essas são catástrofes naturais. E quando a gente fala de catástrofes naturais, a gente tem que entender que cada nação tem uma forma de lidar com isso. Umas vão ter mais facilidade por terem mais capital, maior capacidade de infraestrutura, e outras vão perecer aí e vão levar aí muito mais tempo para se reestruturar, aí, como é o caso do Haiti, por exemplo. Então, espero que você tenha compreendido que as catástrofes naturais elas acontecem a qualquer momento, e aí cada nação tem uma forma de agir aí para se recuperar aí dessas catástrofes. Países mais desenvolvidos de maneira mais efetiva, países menos desenvolvidos muitas vezes inclusive precisam da ajuda de outras nações para poder dar uma condição melhor para suas populações. Mas mesmo que um país desenvolvido tenha melhor capacidade para se reestruturar, ele também pode sofrer aí grandes problemas, como foi o caso do Japão que eu citei. Apesar do país ser bem estruturado, o terremoto ele gerou aí impactos indiretos. Afetou tubulações de gás, instalações elétricas, causou aí acidentes indiretamente, matando aí muitas vítimas. E claro, hoje o Japão ele está ainda mais estruturado, mas isso é uma questão de economia de primeiro mundo, o que não dá para a gente mensurar aí partindo do ponto de vista de uma sociedade de menor desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, coloca nos comentários. Um abraço.